Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Jamerson Alves Muniz, com RA 22637550. Estou apresentando então aqui o trabalho para P1, né, a avaliação 1, da matéria de inteligência artificial aplicada a sistemas de controle. A atividade 4, que é requerida então nessa avaliação, diz para carregar o conjunto de dados, né, Hurt Disease, e aplicar algoritmos de caminhos e o cluster hierárquico para agrupar os pacientes com doenças cardíacas em diferentes perfis, né, analisar os clusters, os TANs e identificar padrões relevantes. O dataset que foi disponibilizado então para ser feita essa tarefa está aqui nesse site, pode ser acessado, e ele diz, né, sobre esse dataset, que é um conjunto de dados que data de 1988, consiste em 4 bases de dados, né, de 4 estudos diferentes, contém 76 atributos ao total, mas que foi simplificado inicialmente no conjunto de 14 atributos, 14 variáveis. E o importante é que o campo target, ou alvo em português, refere-se à presença de doença cardíaca no paciente. Quando esse valor então for 0, significa sem doença, e quando esse valor for 1, significa com doença cardíaca confirmada. As variáveis que estão presentes nesse dataset estão listadas aqui, como por exemplo idade, com valor literal, sexo, sendo 1 para masculino, 0 feminino, o tipo de dor que acontece no peito, pressão arterial em repouso, colesterol, glicemia, enfim, alguns outros aqui, algumas outras variáveis que nós vamos analisar depois. Só para mostrar aqui no Orange, deixa eu ver se está visível aqui. No Orange foi feito então esse fluxograma com todos esses dados. Deixa eu ver se não vou ficar aqui em cima. Não, tá de boa. Então aqui eu tenho esse dataset, né? Ele tem no total aproximadamente 1024 linhas e 14 colunas. A gente pode ver todos os dados que tem nesse dataset aqui, tudo misturado por enquanto. E nosso objetivo vai ser avaliar ele com base em algoritmos não supervisionados. Então, quem vai decidir se está ok ou não o algoritmo é o usuário, nada é definido de fato pelo próprio algoritmo, né, tanto de distância quanto caminhos, que é o centro de gravidade. Então, inicialmente eu já separei aqui na apresentação algumas prévias análises, né, do gráfico de dispersão. Primeiramente, falando sobre sexo e idade, a gente tem aqui simbolizado em vermelho, que é o nosso target, o nosso alvo. Vermelho, então, é 1, então quer dizer que o que está sinalizado em vermelho é comprovado com doença cardíaca. O que está em azul, comprovado com ausência da doença cardíaca. A gente vê inicialmente que a maior parte das contestações, então, de presença cardíaca acontece quando o sexo é 0, e o sexo 0 se indica sexo feminino. Então, a maior parte da incidência das doenças cardíacas é dada já ao sexo feminino. O primeiro dado que a gente consegue ver aqui no gráfico de dispersão mesmo. Tipo de dor. A gente vê que o tipo de dor 0 não está fortemente relacionado à presença da doença cardíaca. A maior parte dos casos indica que não, embora há alguns deles aqui. Nos outros está mais disperso. Também, outro dado que eu trouxe aqui é sobre colesterol, né, numa prévia análise. A gente vê uma densidade maior de casos positivos aqui e uma densidade menor de casos positivos aqui, né, maior de casos negativos. A gente observa que, em média, que quanto mais a idade sobe, a média se levanta um pouquinho, mas nem tanto. Há uns casos distantes, né, inclusive esse aqui que é bem distante de todos os outros. Mas, enfim, eles aqui, nessa faixa de idade, o colesterol nessa faixa aqui tem maior incidência de problema cardíaco do que esse. Mas é claro, essas relações aqui não são diretas, sofrem influência de todos os outros atributos que foram acima mencionados. Então, por isso que a gente tem o algoritmo de cluster hierárquico e o algoritmo então de caminhos. Eu vou começar pelo algoritmo do cluster hierárquico, que ele vai fazer a média dos pontos, a distância entre eles, e depois ele vai linkar eles nesse cluster, que a gente vai visualizar agora aqui. Aqui segue o mesmo padrão de cor, em vermelho então foi contestado a doença cardíaca, em azul não.
Eu vou separar aqui por idade, inicialmente, para a gente discutir, e eu já separei um grupo aqui para a gente começar a discussão. Olha só, é um grupo grande, tudo isso aqui em azul ele simboliza um grupo que contém vários subgrupos dentro dele, e a maior parte desse grupo aqui conseguiu juntar muitas pessoas que tiveram então positivo para essa doença cardíaca, enquanto teve só um pequeno subgrupo aqui que apontou 3 pessoas com ausência dessa doença cardíaca. E eu já fiz aqui uma breve diferenciação entre elas, e eu percebi que, embora a pressão arterial em repouso seja bem próxima desse mesmo grupo, né, que eu estou falando, não do grupo inteiro, do grande, a máxima pressão arterial ela destoa um pouco, além também da idade, né, que são mais novos do que esses. Então esse grupo específico vai ter alguns outros dados aqui que vão influenciar para que eles estejam juntos nesse caso, mas seria desse grupo maior pré-selecionado antes, seria um grupo que teria mais uma atenção para verificar se a pessoa tem ou não a doença cardíaca, enquanto nesses outros aqui seria muito mais fácil de provar, de avaliar que a pessoa tem a doença cardíaca. O mesmo acontece, né, em outros grupos, a gente pode separar grupos menores, maiores, enfim, todos esse grupo aqui, por exemplo, ninguém apresentou doença cardíaca. Se a gente ir para esse grupo, todo esse grupo aqui apresentou doença cardíaca. Então, os dados que trazem as pessoas entrarem nesse grupo aqui são dados que facilitam para a identificação se a pessoa tem ou não a doença cardíaca. A gente ainda pode aproximar aqui os grupos e gerar quantos grupos aqui nós julgarmos necessário para fazer essa avaliação. E aqui, puxando em 25, em 2.5 aqui mais ou menos a distância, a gente consegue ter alguns outros dados. Por exemplo, esse grupo aqui pegou uma boa parte de pessoas que têm doença cardíaca e um pouquinho não. Então se faz a diferença de novo, ver quais os dados aqui diferenciam as pessoas que não tiveram para as pessoas que tiveram e avaliam nesse caso em específico. O cluster hierárquico é mais ou menos isso. Por enquanto tem bastante dados aqui, visualmente fica um pouco maçante, mas é mais ou menos por aí. Tem os casos mais distantes também, né, que eles não se encaixam com ninguém, então quando selecionas eles, já seleciona todos os grupos, né, porque eles são os mais distantes de todos. Enfim, sobre o caminhos, a gente vai, em vez de pegar a distância, a gente pega o centro de gravidade, e aqui eu separei, caminhos, eu separei em 10 grupos, né, são bastantes dados, então eu separei uma quantidade de grupo um pouco grande até, mas que vai favorecer a análise. Voltando aqui, eu já deixei previamente selecionado alguns, mas a gente pode discutir eles lá posteriormente. Deixa eu ver quanto tempo de gravação já tem aqui. 8 minutos? Tá ok, então. Então vamos lá, o caminhos. Olha, no primeiro momento aqui nós temos então os grupos selecionados, aqui do 1 até o 10, são 10 grupos. Aqui eu coloquei por idade para a gente ter uma referência inicial. E de novo segue o mesmo padrão de cor. E aqui também tem o padrão de forma, mas é o mesmo padrão que a cor. Observa-se já que o C4, por exemplo, é um grupo com maior risco. Então, os dados, as variáveis que trouxeram alguém a ser categorizado nesse grupo C4 aqui, indicam que essa pessoa fortemente pode ter problema cardíaco. O mesmo acontece aqui no grupo C9, com uma incidência um pouco menor, e ainda no grupo C1 e C2, com uma incidência quase pareia entre os dois casos. A gente observa também que no grupo C6 e no grupo C7 não houve incidência de doença cardíaca. Então, os dados que trazem a ser classificados nesses grupos aqui são dados sadios, poderia dizer. Trouxe aqui uma outra informação que fala sobre o colesterol, né, o qual aqui. A gente observa que o grupo C4 aqui, por exemplo, seus grupos vizinhos, C3 e C5, não tem uma média de colesterol tão distoante, ela é até próxima. Então, o colesterol não é, nesse caso aqui, uma variável que fortemente influencia a saída, né? Tem outras que vão influenciar mais fortemente que o colesterol. Mas olha só que aqui não aconteceu incidência, aliás, aconteceu uma, né, registrada, ela está aqui por baixo. Nesse caso aqui também aconteceram algumas, mas a média é parecida e mesmo assim teve um resultado totalmente diferente, né? Enquanto esses dois grupos aqui também. A gente observa a idade
Esse daqui, a idade está concentrada mais entre 63 e entre 34 e 63, né? Enquanto esse outro aqui já é um pouquinho com a idade avançada, de 40 até uns 68 mais ou menos. Então tem essa diferença também, os grupos são os mesmos. Aqui eu peguei uma que a gente já tinha previamente analisado sobre os tipos de dor. A gente conversou aqui atrás já que o tipo de dor 0 é a mais incomum que seja associado à doença cardíaca, mas aqui a gente observa que no grupo 4 a gente tem então um grupo que não foi afetado por doença cardíaca, o grupo C6 e o grupo C7, o grupo que não foi afetado por doença cardíaca, assinalaram tanto a dor 0 quanto a dor 2, e nenhuma delas apresentou esse problema cardíaco. No entanto, a 2 apresentou problemas cardíacos em todos os outros grupos. Então ela não é tão isenta quanto a dor 0. Né? E, enfim, previamente eu tinha selecionado isso, mas a gente ainda pode observar alguns outros que eu estava olhando aqui também, por exemplo, esse dado, que é sobre a frequência cardíaca máxima. E a gente pode perceber que nesses grupos aqui que eu estou destacando, o C2, o C1, o C2 e o C4, boa parte dos casos em que há doença cardíaca está relacionada então a uma alta pressão arterial máxima. Nesse caso aqui a maior parte concentrada aqui em cima, aqui também, aqui, embora tenha alguns que também estejam na baixa. Também acontece. A pressão arterial de repouso, também temos dados aqui que revelam isso. Olha só, uma pressão arterial de repouso alta não significa necessariamente que essa pessoa pode ter problema cardíaco, né? Inclusive, se a gente traçar uma média aqui, a maior parte não tem, com uma pressão arterial alta. Enquanto esses daqui tem uma pressão arterial de repouso um pouco mais baixa que aquelas, né? Mas mesmo assim eles indicam então a presença de doença cardíaca. Enfim, tem vários outros dados que são analisados para se tomar então essas perspectivas, né? Essas previsões da incidência de doença cardíaca. Aqui tem outro gráfico que dá para a gente ver quase uma função aqui se definindo em relação aos grupos, né? E aqui a gente também poderia ajustar, por exemplo, por idade e ver, esses casos aqui acontecem mais frequentemente, é uma densidade maior do que o lado de cima, enfim, alguns outros padrões. Os que eu selecionei eu já havia comentado anteriormente. Essa é a minha apresentação desse trabalho, a apresentação dos algoritmos postos então sobre esse dataset, e obrigado pela atenção.